Eu queria compartilhar um trecho sobre mãe. Tem uma mãe na Bíblia que eu acho interessantíssima a história, que é Rispa. Quem conhece a história de Rispa? Não vale quem veio de manhã, quem veio de manhã não vale. Mas quem conhece a história de Rispa? E a história de Rispa é interessante porque se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Mas para eu te contar a história de Rispa, eu preciso contar o contexto dessa história. E essa história não precisa abrir, mas começa lá em Josué, no capítulo 9. Quem que é Rispa? Rispa é uma das concubinas de Saul. Rispa foi uma das mulheres de Saul e ela teve 2 filhos com Saul. O que acontece antes de toda essa história, que lá em Josué, capítulo 9, quando o povo de Israel começou a conquistar a terra prometida, Josué teve várias vitórias. Na verdade foram 7 nações em 7 anos. Deus tinha falado sobre a terra prometida. E aí algumas nações ali ao redor começaram a ficar com medo, porque ouviram as histórias que Deus era com eles, porque Deus estava à frente, porque Deus estava fazendo vencer todas as batalhas. E os gibeonitas, que eram vizinhos ali, moravam ali do lado, os gibeonitas pensaram e montaram um teatro. E eles colocaram roupas velhas, eles colocaram sandálias velhas, eles pegaram potes de águas, fizeram ficar velhos, e eles chegaram em Israel, como se fossem de uma nação muito distante. E eles falaram assim: nós ouvimos falar sobre o Deus de Israel, nós ouvimos falar sobre o que Deus tem feito através de vocês, o que Deus tem feito por vocês, e como vocês têm derrotado todas as nações, e nós viemos de muito longe, então por favor, façam um pacto conosco. Eles pediram isso: façam um pacto, porque nós queremos andar com vocês, e que vocês nunca nos matarão, e que nós viveremos ao lado de vocês e tudo mais. Quando eles fizeram isso, diz lá um versículo em Josué 9, dizendo assim: e eles não consultaram o Senhor. Alguns até alertaram Josué e a liderança, falando: e se eles forem aqui de perto, e se eles morarem aqui perto e estiverem nos enganando? Mas a turma, sem pensar e sem consultar o Senhor, prontamente fizeram um pacto com os gibeonitas, de que eles não matariam os gibeonitas. 3 dias após eles realizarem esse pacto, 3 dias só, eles descobriram que os gibeonitas moravam ali do lado deles. E aí eles começaram a ir para a guerra, eles tinham que assumir a terra prometida. E o povo até começou a questionar a liderança de Josué e os outros líderes, porque eles falaram assim: nós fizemos um pacto com essa turma, essa nação nós não podemos matar, porque nós fizemos um pacto diante do Senhor. O que acontece é que eles conquistam a terra prometida, eles não matam os gibeonitas, mas passados anos eles colocam Saul como rei. E Saul era um rei mais um que não consultava muito o Senhor. E Saul então falou assim: a gente precisa matar todo mundo. Preocupado com Israel, preocupado com o que as nações tinham falado, preocupado que Deus tinha dito que não era para se misturar com as nações estrangeiras, ele vai e causa um extermínio nos gibeonitas. Ele quebra esse pacto que eles tinham feito diante do Senhor. Sobram alguns. Aí chegamos a 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21, no início do capítulo, começa com uma grande seca e uma grande fome. O povo passava por uma dificuldade extrema. O povo passava por uma extrema necessidade, extrema escassez, extrema sequidão, fome para todo lado. E aí já é Davi o rei, e Davi vai consultar o Senhor. E Davi pergunta: por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por essa dificuldade tremenda? E Deus fala com ele e diz: vocês estão passando isso porque Saul quebrou o pacto e matou os gibeonitas. Davi pensa e fala: como que nós podemos consertar isso? Manda chamar os gibeonitas, fala: vamos conversar, como que a gente pode se acertar? Os gibeonitas falam assim: nós não queremos matar ninguém em Israel, nós não queremos mais matança, mas nos dá 7 homens da descendência de Saul, 7 homens, que nós vamos sacrificá-los e matá-los em praça pública. E nós vamos deixar os corpos em praça pública, e assim os gibeonitas serão vingados. Davi manda chamar, e aqui só para deixar bem claro, Davi manda chamar 2 filhos de Saul. Mefibosete não é o Mefibosete filho de Jonatas,
porque Davi poupa Mefibosete, filho de Jonatas, porque ele tinha feito um acordo com Jonatas, e ele não manda chamar Mefibosete, filho de Jonatas, ele manda chamar Mefibosete, filho de Saul, com Rispa. Rispa é essa mãe, que tem 2 filhos entre os 7, foram 2 filhos de Saul, 2 filhos de Rispa, Mefibosete e Harmônia, e mais 5 netos de Saul. É esse trecho que eu quero ler para vocês, 2 Samuel, capítulo 21, eu vou ler desde o versículo 8. 2 Samuel, capítulo 21 diz assim: mas o rei mandou buscar Harmônio e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. O que eu quero trazer com essa passagem? Eu fiquei pensando em vários exemplos de mãe na Bíblia, e essa mãe me chamou a atenção demais, porque essa mãe faz algo que só mãe faz. Mas eu creio que a história dela não ensina só as mamães aqui, não é só uma mensagem em homenagem às mães, mas é uma mensagem que traz uma lição para cada um de nós. O nome de Rispa significa pedra brilhante ou pedra quente. O nome de Aiá, seu pai, significa intocável. E talvez por serem da família de Saul, talvez essa família se sentisse realmente os intocáveis. Só que de repente, quando acontece essa história, eles não tinham feito nada, eles não tinham culpa nenhuma, eles não tinham nem noção do que estava acontecendo, e de repente essa mãe vê os seus 2 filhos sendo chamados inocentemente, injustamente, sem terem feito nada, sem ter nada a ver com a história, para serem sacrificados em praça pública e para deixarem os corpos lá, como se fosse um pagamento de uma dívida. Essa mãe num protesto silencioso, essa mãe num amor absurdo, essa mãe numa busca por dignidade, por um enterro digno dos seus filhos, essa mãe coloca pano de saco e cinza, e essa mãe vai proteger os corpos dos seus filhos mortos, para que nenhuma ave comesse durante o dia e para que nenhum animal selvagem comesse à noite. E ela faz isso durante 4 meses. Durante 4 meses. Ao ponto do rei Davi ficar sabendo do que está acontecendo. E quando ele fica sabendo do que está acontecendo, ele manda chamar para buscarem os ossos do rei Saul e de Jonatas, que ainda tinham ficado na guerra, para recolher com esses ossos os que tinham sido sacrificados, para aí sim ter o enterro digno. O que essa história nos ensina? E o que eu quero compartilhar com vocês, mamães? Primeiro, que Rispa mostra que só mãe age contra a lógica humana. Essa mãe age totalmente contra a lógica humana. Porque quando você olha o que está acontecendo aqui, você fala, isso aqui não é natural. Não é natural uma mãe
ir proteger os corpos dos seus filhos mortos. Não é natural uma mulher colocar pano de saco e cinza e ficar ali protegendo, para as aves não comerem durante o dia, os animais selvagens durante a noite. Mas eu fico pensando, desde quando mãe é um ser normal? Desde quando mãe age conforme todo mundo? Desde quando mãe age conforme todos os seres humanos mortais? Mãe é totalmente aquela que age contra a lógica humana. É só lembrar daquelas duas mães prostitutas, quando o rei Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus se agrada do seu pedido, e ele tem sabedoria, e de repente aparecem duas mães de frente dele, e as duas mães brigando pelos seus filhos, porque as duas mães tiveram filho no mesmo dia, as duas dormiram, só que uma, sem querer, mas ela se debruça sobre seu filho e o mata durante a noite. Quando ela acorda, ela vê que seu filho está morto, mas a outra está dormindo ainda. Ela troca os bebês e fica quietinha. Quando as duas acordam de manhã, aquela mãe olha o seu bebê morto, que não era seu bebê, ela olha e fala: peraí, mas esse aqui não é meu filho, esse aqui não é meu filho, aquele é meu filho. E as duas começam a discutir, as duas chegam diante do rei, e o rei Salomão, com sabedoria, diz assim: então tá bom, me traz uma espada, porque se só tem um vivo, corta esse bebê no meio e dá metade para cada uma delas. Aí a mãe, que age contra toda a lógica humana, a mãe fala: não, pode dar para ela, isso é mãe, contra toda a lógica humana, pode dar para ela, porque eu prefiro meu filho vivo do que meu filho morto. Ele fala: opa, essa aqui é a mãe. E aí ele entrega a mãe para o seu filho, e aí toda a história, né, fica sabendo desse acontecimento. Ou como Ana, 1 Samuel capítulo 1, Ana, que era estéril, era humilhada por Penina, que era outra mulher de Eucana. Penina tinha filhos e filhas, Ana era estéril, e Ana vai lá diante do Senhor e clama, e pede, ela faz um voto ao Senhor. Ela está clamando por um filho, porque ela não tinha filho, ela fala: me dá um filho. E ela clamando ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, e ela chega: não, eu só sou uma mãe angustiada, que estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ela fala: me dá um filho, e ela faz um voto ao Senhor, dizendo: se você me der um filho, eu entrego esse filho para viver diante do altar do Senhor. Que lógica há nisso? É só a lógica de mãe, que age contra toda a lógica humana. É só a lógica de mãe, que age contra toda a lógica humana, para dizer assim: me dá esse filho, que eu vou te entregar esse filho para viver longe de mim, mas para viver perto do Senhor. Me dá esse filho, porque eu sei o que é melhor para ele, não é o que é melhor para mim. Eu não quero só o que é melhor para mim, eu quero o que é melhor para ele. Mãe que faz isso. Eu lembro da minha mãe, quando meu aniversário de 15 anos, eu saí de casa com 14 anos para jogar bola, passei num clube, o Juventus da Rua Javari, e eu estava lá, ia ser meu primeiro aniversário fora de casa, meu primeiro aniversário sozinho, morando em alojamento que era embaixo da arquibancada do estádio. E aí, estava um dia chuvoso, e minha mãe com uma amiga decidiram, falaram assim: não, nós vamos fazer uma surpresa para ele lá. Compraram um bolinho, salgadinho e foram. Essa amiga da minha mãe tinha um fusquinha, e ela subindo a serra naquela chuva, o limpador de para-brisa quebrou. Um fusquinha, na Serra de Santos, subindo para São Paulo, na chuva, com o limpador de para-brisa quebrado, há poucos anos atrás, que era meu aniversário de 15 anos, até pouquinhos anos atrás, mas há poucos anos atrás. Aí ele falou assim: o que acontece? Qual que é a lógica humana? Vai para um lugar seguro, para esse carro no acostamento, espera passar a chuva. Mas graças a Deus era um fusquinha, e daí minha mãe pegou aquelas, sabe aquelas sombrinhas que era pequenininha, mas abria assim, e ainda continua fechadinha. Ela abriu aquela sombrinha, e ela botou o corpo para fora assim, ó, e ela ficava ali, fez o para-brisa para outra dirigir, aqui ó, minha mãe ficava com a sombrinha aqui, ainda bem que era um fusquinha, porque dava pra sair do outro lado, você alcança ainda, né, porque o fusquinha é aquele que tá aqui ó, tô abrindo a janela do outro lado já. Sabe como é que é? O Danilo manja como é que é. O Danilo sabe como é que é. Você vai, abre a janela, tá? Liga o ar-condicionado. Você vai do outro lado aqui, ó. Só já abriu a janela do outro lado. Ela põe a mão aqui, ó, e faz o limpador de para-brisa para chegar lá, para fazer a festa para mim. Mãe é aquela que age contra toda a lógica humana. Eu não sou muito de espiritualizar, não, o texto. Mas eu gostaria de pensar: quantas mães ainda choram os corpos dos seus filhos?
não que estão literalmente mortos, mas quantas mães estão chorando hoje porque seus filhos estão espiritualmente mortos? Quantas mães choram porque seus filhos estão perdidos no pecado, mortos nos seus vícios, longe do Senhor, afastado de Deus, e as mães chorando, clamando, tentando proteger a todo custo o seu filho, não deixando os animais chegarem perto, tentando proteger, correndo risco de vida, porque os seus filhos estão longe do Senhor, porque os seus filhos estão longe do propósito de Deus, porque os seus filhos não vivem aquilo que Deus tem para a vida deles. Quantas mães choram os corpos dos seus filhos? E se você é filho que está aqui, eu te faço um desafio, um pedido, facilita as coisas. Se você está aqui, filho, não sei o que você deu para sua mãe, eu não sei qual foi o presente, mas nenhum presente, tenho certeza, nenhum presente vale mais do que a tua vida perto do Senhor Jesus. Nenhum presente vale mais do que a tua vida no propósito de Deus. Nenhum presente vale mais do que você vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas mães choram? Quantas mães choram o corpo do seu filho, não morto literalmente, mas morto espiritualmente? Porque mãe age contra toda a lógica humana. Mas além disso, o outro ensinamento que eu vejo, porque ela não só simplesmente protege aqueles corpos, mas ela vai com pano de saco e cinza. E pano de saco e cinza no Antigo Testamento, principalmente, toda vez que aparece pano de saco e cinza é sinal de humilhação e arrependimento. Mãe é aquela que se humilha em favor dos seus filhos. E você, mãe, sabe do que eu estou dizendo. Mãe é aquela que se humilha diante de Deus em favor dos seus filhos. Quantas mães que choram os corpos dos seus filhos, que estão mortos espiritualmente, não desfrutando da presença de Deus, e quantas mães têm se colocado diante do Senhor, pedindo o favor de Deus em prol dos seus filhos. Quando eu estava no seminário, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro, quando o Marcinho VP, que controlava esse morro, ainda era vivo. Experiência única. Lá eu entendi por que tanta gente morre de bala perdida e tudo mais. É uma doideira. Mas o fato é que quantas mães ali choram e oram e se humilham diante do Senhor em favor de seus filhos. Se você for numa fundação casa, ou se você for num presídio, você vai perceber quantos filhos de crente, quantos filhos falam assim: já conheci o Evangelho, já passei pelo Evangelho, minha mãe ora por mim, minha família ora por mim. Quantas pessoas? Então eu vou dizer para você, filho, se você está longe do Senhor, se você veio aqui de repente num dia das mães porque sua mãe pediu, ou se você está aqui pensando o que eu posso dar para minha mãe, ou o que eu posso fazer pela minha mãe, posso dizer para você: se aproxime do Senhor, facilita as coisas, porque a tua mãe ora por ti, eu tenho certeza disso. Tua mãe clama diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, para você ter um compromisso a sério com Deus, para você levar uma vida digna de ser chamado filho de Deus, para você desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem propósito para a tua vida, eu tenho plena certeza disso. E se tem alguém que ora pela tua vida, é tua mãe. Se tem alguém que clama pela tua vida, é tua mãe. Agora para você, mamãe, para você que está aqui hoje, a minha palavra é: não desista. Não desista, não pare de orar, não pare de se derramar diante do Senhor. Mas é muita humilhação. Imagina a Rispa, é muita humilhação. Imagina a Rispa sozinha, protegendo os corpos mortos dos seus filhos. Imagina a Rispa sozinha, protegendo diante dos animais selvagens à noite, protegendo das aves de rapina durante o dia, protegendo sozinha. Quantas pessoas vão passar e falar: essa mulher está doida, essa mulher está com algum parafuso a menos, essa mulher não está fazendo certo, essa mulher não está pensando direito, eles já morreram. Mas ela ali, se humilhando, querendo, clamando, chorando até por um enterro digno para eles. Porque a maior humilhação, gente, aqui um parênteses, porque isso tem a ver com a crucificação. Eles iam deixar ali
Por que ela protegeu das aves e dos animais selvagens? Porque a maior humilhação para aquela época era não ter um enterro digno. Deixava ali, pelado, para que os animais comessem. Assim era a crucificação. Assim era a crucificação. Eu não quero te escandalizar, mas a crucificação era a maior humilhação. Era a pior morte que tinha naquela época. Eles deixavam os homens, os bandidos, os piores crimes, pelados, crucificados, e deixavam os animais morrerem. A crucificação era literalmente não ter nenhum enterro digno. Jesus teve um enterro, porque como ele foi crucificado numa Páscoa, era sexta-feira, eles não quiseram deixar os corpos, os cadáveres no Shabat, porque o Shabat era sagrado. Por isso que eles quebram as pernas dos bandidos, e quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, tinha a profecia que nenhum osso seria quebrado do Messias, então eles transpassam, vê que ele já morreu, e aí quando vê que eles já estão mortos, porque eles não queriam que os corpos ficassem no Shabat, que seria sagrado, o dia seguinte, ele morreu numa sexta-feira, e aí José de Arimateia pede o corpo para colocar no seu sepulcro, e aí nós sabemos o que aconteceu, porque já estava determinado que aquele sepulcro precisava ter uma pedra para rolar, e ele precisava ser encontrado vazio. Mas a crucificação, gente, era terrível, a gente não tem noção. E é isso que ia acontecer com esses filhos de Rispa. Mas uma mãe que age contra a lógica humana, uma mãe que se humilha diante de Deus em favor dos seus filhos, uma mãe fica ali, e nessa atitude o rei Davi descobre, o rei Davi fica sabendo, e aí manda chamar os corpos, manda chamar os ossos do rei Saul e de Jonatas, tira todos os corpos dali e dá um enterro digno para os filhos de Rispa. Por fim, a mãe é aquela que não coloca os seus interesses na frente. Mãe é aquela que consegue colocar a prioridade dos seus filhos em primeiro lugar. Só mãe faz isso. Só mãe que consegue abrir mão de tudo, abrir mão da sua própria vida, perde a sua vida para saber que o filho está tendo uma vida boa. Só mãe é aquela que quando o filho começa a crescer, vai para o pior lugar do carro e viaja não sei quantas horas do pior lugar do carro, porque o filho está crescendo, precisa esticar a perna, e aí bota o filho na frente. Só mãe faz isso. Só mãe é aquela que é a última a comer sempre. Todo mundo come na casa e a mãe fica ali esperando, porque o que importa é que seus filhos comam e comam bem. Só mãe é aquela que coloca o seu interesse em segundo, terceiro, quarto plano, porque o que importa é o bem-estar da família, porque o que importa é o bem-estar, é a paz do ambiente. Só mãe faz isso. Foi isso que Rispa fez. Rispa podia pensar, eles já morreram, eu tenho que seguir minha vida, eles já morreram, eu preciso bola para frente, eu preciso olhar para frente, eu não vou ressuscitá-los, eu não tenho nada mais para fazer, já foi o destino deles. Ela podia muito bem olhar para frente e falar, preciso ver a minha vida agora. Mas só mãe coloca um pano de saco e cinza sobre uma rocha e fica ali durante 4 meses protegendo os corpos dos seus filhos mortos, porque só mãe consegue colocar a vontade dos seus filhos em primeiro lugar, antes mesmo da sua própria vontade. Por isso que quando a gente olha para isso, é esse tipo de expressão, e a gente lembra de Jesus. Só Jesus que colocou e falou, seja, Filipenses capítulo 2, que seja a mesma atitude de cada um de nós, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e veio em forma humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Só Jesus que fala para não colocar o seu interesse acima do interesse dos outros, mas deixar que o interesse dos outros seja superior ao seu próprio interesse. Por isso que quando fala que a mulher no Antigo Testamento é auxiliadora idônea, essa palavra no hebraico só aparece para mais uma pessoa em toda a Bíblia. Auxiliadora idônea, que aparece como uma virtude das mulheres, só aparece uma outra vez em toda a Bíblia, para o próprio Deus. Por isso que mãe é única, mãe é especial. Eu queria concluir só dizendo que se você de repente não tem uma experiência boa com a sua mãe, se você não teve um relacionamento próximo com a sua mãe, se você fala, puxa vida, tudo isso que ele falou não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver com a minha história, se você talvez foi rejeitado pela sua própria mãe ou nem conheceu a sua mãe, eu quero te lembrar de Isaías capítulo 49, versículo 15,
quando diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa vir a se esquecer dele, quase como uma frase retórica, isso aqui é impossível, ainda assim eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que uma mãe, gente, é algo impossível, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei como é que você passou o Dia das Mães, eu não sei se você tem um bom relacionamento com a sua mãe ou não, eu não sei se sua mãe ainda é viva ou não, mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que não te esquece jamais. Deus é tudo aquilo que você precisa, Deus é aquele que te preenche. A presença de Deus nos basta e nós não precisamos de mais nada. Mas se sua mãe ainda é viva, como aquela música do Paulo César Baruch, Flores em Vida. Nós costumamos dar flores quando a pessoa morre, nós costumamos homenagear quando as pessoas morrem, nós costumamos dar valor, como os adolescentes falaram aqui, quando as pessoas morrem. Se sua mãe ainda é viva, dê flores em vida. Aproveita para dizer tudo que você sente hoje enquanto ela está viva. Aproveita para dar um abraço apertado hoje enquanto ela está viva. Aproveita para dizer eu te amo, como você foi importante para mim hoje enquanto ela ainda está viva. Que Deus nos abençoe, que essa história de Rispa nos ensine muito a nos humilharmos diante do Senhor, a agirmos muitas vezes contra a lógica humana para defender os nossos e a colocarmos, assim como Jesus, o interesse do próximo acima do nosso próprio interesse. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. A gente pode lembrar tudo que o Senhor nos fez através da vida delas, cada história, cada erro, cada acerto, cada dificuldade, cada problema, cada briga, mas quantos e quantos momentos de alegria. Pai, muito obrigado, porque é a Tua soberania conduzindo a nossa história, e nós Te louvamos por isso. E Pai, muito obrigado pela história de Rispa, que mesmo sendo uma história tão trágica, tão difícil, nos ensina tanto e mexe conosco. Que a gente possa ser assim como Rispa, aqueles que agem contra a lógica humana, para defender os nossos. Pai, que o Senhor nos ensine a nos humilharmos diante do Senhor, em favor daqueles que nós amamos, aqueles que precisam da gente. E que o Senhor nos ensine, Pai, a colocarmos os interesses do próximo acima do nosso próprio interesse. Pai, que o Senhor fale conosco, e durante essa semana a gente possa Te glorificar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com o nosso jeito de falar. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo, permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre vocês, mamães, não só agora, mas por toda a eternidade, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus, amém, amém. Mamães, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Excelente semana, vá em paz.